Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, que esta paz ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. Hoje, dia 20, ou melhor, hoje dia 3, de abril de 2023, já entramos aí um novo mês e prosseguimos, com a leitura da palavra do Senhor nosso Pai, do livro de Gênesis, E eu, para te falar a verdade, deixa eu ver aqui quantos capítulos ainda nos resta, Nós estamos com 45, nos resta mais 5, E nós estaremos encerrando esta semana, porque hoje é 45, Gênesis 45, e nós vamos segunda, terça, quarta, quinta e sexta, nós temos 5 dias também. Então, essa semana, nós estaremos encerrando o livro de Gênesis, Essa semana, permitindo Deus, permitindo o Senhor, nós estaremos encerrando o livro de Gênesis, que, por final, conhecia todas as passagens bíblicas aqui de Gênesis, a gente já conhecia. Já tínhamos ouvido falar, sim, já tínhamos ouvido falar bastante, sobre o livro de Gênesis e sobre os capítulos, sobre as passagens. Mas desta vez foi a primeira vez, que nós paramos para poder meditar, para poder ler a palavra de Deus e conhecer de perto toda a história. Como eu tinha falado para vocês, eu não tinha pregado sobre José, Jacó, já tinha falado de Jacó, de Isaac, já tinha falado de Isaac, de Abraão, de Esaú, mas de José eu não tinha tocado ainda no assunto. E olha que é uma história muito bonita, que traz para nós uma certeza de nós confiarmos no Senhor cada vez mais, porque muitas das vezes podem até te jogar no calabouço, na cova, mas o Senhor nosso Pai, Ele é o Deus que exalta cada um de nós. E a melhor coisa que acontece na vida do homem e na vida da mulher é quando Deus exalta, não é quando eu me exalto. É quando Deus exalta, é algo tremendo. Eu sempre digo lá na igreja, irmãos, que não é para nós se acharmos mais crente do que ninguém, não, de maneira nenhuma. Não é para nós nos acharmos, quando eu falo nós, é nós mesmo. Achar que nós estamos orando melhor do que fulano, estamos orando mais do que Bertano. Eu sempre alerto os irmãos, não coloque esse pensamento na tua cabeça, não. Porque o crente, o dever dele é orar, o dever dele é santificar. Só que tem muita gente que ora bastante e aí bate no peito, Não, nós não precisamos fazer isso. O nosso dever é clamar, é buscar, é orar. Esse é o nosso dever. Então que cada um de nós venhamos cada vez mais nos apegarmos com o Senhor nosso Deus. Amém? Então vamos hoje para a leitura da palavra de Deus, Gênesis 45. Nós estaremos lendo hoje um total de 28 versículos. E amanhã, terça-feira, nós estaremos lendo o verso 46. Mas hoje é Gênesis 45.
Eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempo Zio. Vamos agora para a leitura da palavra do Senhor nosso Pai. José dá-se a conhecer a seus irmãos. Gênesis 45, verso 1. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele. E clamou: fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Verso 2. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. Verso 3. E disse José a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Eu acho que nessa hora bateu, aquele reconhecimento. Olha o sonho que José teve lá dos molhos, de trigo, e os demais, que era dos irmãos, se curvavam diante. Eu acho que nessa hora aqui eles vieram compreender o sonho de José. Mas vamos lá para o versículo 4. E disse José a seus irmãos: Peço-vos que chegai-vos a mim. E chegaram-se então. Disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Verso 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pense aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Verso 6. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Verso 7. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Verso 8. Assim, não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua terra, e como regente em toda a terra do Egito. Verso 9. Apressai-vos e subi a meu pai, e dizei-lhe assim: Tem dito o teu filho José: Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. Verso 10. E habitarás na terra de Gozém, e estará perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo o que tens. Verso 11. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e tua casa, e tudo o que tens.
Verso 12. E eis que os vossos olhos veem, e os olhos de meu irmão Benjamim, que é minha boca que vos fala. Verso 13. E fazeis saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto, e apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. Verso 14. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou, e Benjamim chorou também ao seu pescoço. Vamos agora para o tópico 2. Faraó ouve falar dos irmãos de José. Gênesis 45 e verso 15, que diz assim: E beijou todos os seus irmãos e chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. Verso 16. E a nova ouviu-se na casa de Faraó, dizendo: Os irmãos de José são vindos. E apareceu bem aos olhos de Faraó e aos olhos de seus servos. Verso 17. E disse Faraó a José: Dizei a teus irmãos: Fazei isto, carregai os vossos animais e parti, e tornai a terra de Canaã. Verso 18. E tornai a vosso pai e a vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. Verso 19. A ti, pois, é ordenado: fazei isto, tomai vós da terra do Egito carros para vossos meninos, para vossas mulheres e para vosso pai, e vinde. Verso 20. E não vos pese coisas algumas das vossas alfaias, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. Verso 21. E os filhos de Israel fizeram assim. E José deu-lhe carros conforme o mandado de Faraó, também lhe deu comida para o caminho. Verso 22. E todos lhe deu a cada um mudas de vestes, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de vestes. Verso 23. E a seu pai enviou semelhantemente 10 jumentos carregados do melhor do Egito e 10 jumentos carregados de trigo e pão, e comida para seu pai para o caminho. Verso 24. E despediu seus irmãos e partiram, e disse-lhe: Não contendais pelo caminho. Verso 25. E subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó, seu pai. Verso 26. Então lhe anunciaram, dizendo: José ainda vive, e ele também é regente em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditava.
Verso 27. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras de José, que ele lhe falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. Verso 28 e final. E disse Israel: basta, ainda vive meu filho José, eu irei e o verei antes que eu morra. Amém? Então a gente vê que é uma passagem bíblica muito emocionante, né? A gente vê que não é uma história de quadrinho, como alguns até acham que é, não é uma fábula, né, inventada pelo homem, mas é algo que aconteceu. Então agora eu vou para um breve comentário, né? Como eu sempre digo, eu não estou aqui para pregar, que o nosso objetivo aqui é a leitura da palavra do Senhor. E eu quero lembrar que hoje, segunda-feira, no horário das 20 horas, nós estaremos na nossa live em família. E todos vocês, né, já sabem que são os nossos convidados para estarem logo mais hoje, segunda-feira, na nossa live em família. Então, meus amados, um breve comentário, né, desta passagem que nós lemos hoje. José dá-se a conhecer a seus irmãos. Você observa que José, desde a primeira vinda, né, dos seus irmãos para poder comprar mantimento, né, quando eles descobriram que no Egito ainda tinha mantimento, porque Deus tinha abençoado a vida de José, porque ele foi posto por Faraó, né, como o governante, né, a autoridade ali, e ele teve uma regência, vamos dizer assim, super especial, que trigo era como areia da praia. Então, eles tinham muito trigo, porque seriam os 7 anos, né, de fartura, e depois viria os 7 anos, né, de fome. E aqui que nós vemos aqui, irmãos, José se encontra com seus irmãos, juntamente com os varões todos ali, e chega um momento em que José, ele não consegue segurar o teu choro, né? Menino, segura o choro, engole o choro, menino. José não consegue segurar o teu choro diante dos teus irmãos ali. Você vai ver que José lhe pede para que todos os varões saíssem daquele recinto onde ele estava e ficasse somente José com seus irmãos. O texto vai dizer para nós que José, ele começa a chorar. Ele começa a derramar lágrima, mas choro. Abraçava um por um, contavam-se história para cada um deles ali e chorava. O texto vai dizer para nós que em meio àquele choro, ele perguntava se o meu pai, né, o nosso pai, ele ainda vive. E aí disseram para ele que sim, que estava vivo. Nós vemos que o texto coloca que José vai lembrar eles, né? Não, eu sou o teu irmão, aquele que vocês venderam, né, para se tornar escravo no Egito. Mas não sabia os irmãos de José que Deus era na vida de José. E o texto, ele prossegue, né? Aquela alegria, aquela constância. Os egípcios que estavam do lado de fora estavam ouvindo o chororô que estava acontecendo dentro do recinto. E depois
você vai ver que aquele choro, né, chega até a casa de Faraó. E Faraó, quando ouve aquilo, vai lá para conhecer, né, os irmãos. Alguém chegou lá e falou: olha, os irmãos de José estão aí. A gente vai ver, irmãos, que Faraó, Deus, né, colocou no coração dele ali já uma coisa tão boa que ele ficou feliz, né, com a chegada dos irmãos de José. A palavra do Senhor vai dizer em Gênesis 45 e verso 16, né, já no final do versículo, que diz assim: e pareceu bem aos olhos de Faraó e aos olhos de seu servo. E disse Faraó a José: diz a teu irmão fazer isso. Quer dizer, Faraó começou a determinar o que José, porque José era servo de Faraó, Faraó era o que mandava. Mas a gente vai ver que Faraó, ele pega neste momento e começa a dizer, ordenar a José o que José teria que fazer. Vocês lembram que os irmãos, né, de José foi até o Egito naquele jumentinho, né? Vamos dizer, bem inferior ao que Faraó estava propondo para eles. Que foi, Faraó mandou carregar os vossos animais e partir e tornai a terra de Canaã. O verso 18, tornai a vosso pai e a vossa família, vinde a mim e eu vos darei o melhor da terra do Egito e comereis a fartura da terra. Aí vem o verso 19, a ti, pois, é ordenado fazer isto, tomai vós da terra do Egito carros para os vossos meninos, para as vossas mulheres e para o vosso pai, e vinde. Quer dizer, a alegria de Faraó, ou a alegria de José contagiou Faraó, que ele abriu mão, né, das suas coisas que eles tinham lá, vamos dizer, dos carros, para poder ir buscar a família de José em Canaã. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, só Deus, ele age desta forma. Você vai ver que quando chegam até a casa de Jacó ou de Israel, você vai ver que eles contam, né, a história que encontraram José, que José agora é o senhor, né, do Egito, e ele começa a contar lá para o seu papai, né, os irmãos de José contando a história que José agora é um senhor, né, de autoridade. E quando Jacó ouve, né, quando Jacó ele ouve essa história, o texto vai dizer para nós que ele desmaiou, né? Ele desmaiou porque não acreditava na história, porque a história era que José tinha morrido. A história inventada foi que algum animal, né, estraçalhou José porque as roupas chegaram sujas de sangue, mas você vai lembrar lá do início da história, foi toda a situação que os irmãos de José armou por causa, vamos dizer, da inveja que eles tinham de José. E o texto vai dizer para nós que quando Israel, Jacó, ele vê aqueles carros lá fora, que foi enviado por Faraó, né? Os irmãos vê hoje em dia um carro presidencial, vamos dizer assim. Um carro presidencial, ele tem o seu detalhe ali, né? Ele tem a sua segurança ali, a blindagem toda especial. Imagine qual era o tipo de carro que Faraó enviou àquela época, né? Não sei se era
tração mecânica, não sei se era tração animal, né? Mas ele envia. E quando Jacó, ele vê aquilo tudo, a palavra do Senhor vai dizer que Jacó, ele reviveu, né? O espírito de Jacó, e ali ele pôde contemplar que José ainda estava com vida. Então, é um texto, irmãos, que eu sempre falo, é bom a gente ler a palavra de Deus, porque a gente obtendo conhecimento, né, para nós que pregamos, para você que prega a palavra do Senhor, isso aqui tudo faz parte de uma, ou duas, ou três, ou quatro, ou cinco, ou 10 mensagens. É claro que você não vai ler um capítulo todo, mas uma parte da situação dá para você contar, dá para você colocar dentro da tua mensagem e o nome do Senhor nosso Deus será glorificado. Amém? Então que Deus abençoe a todos. Eu quero só lembrar que hoje é segunda-feira, hoje às 20 horas teremos a nossa live em família e todos vocês são os nossos convidados para estarem conosco nesta live aqui no canal Tempozinho. Amém? Então que Deus abençoe, que o Espírito Santo de Deus possa falar mais ao teu coração e à noite nós leremos, né, o teu comentário. Amém? Então vamos agora à oração, falar com Deus, entregar cada inscrito aqui do canal Tempozinho nas mãos do Senhor e eu tenho certeza que a providência, o Senhor, Ele já está tomando. Amém? Então vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na Tua presença em oração, Pai. Pedindo, meu Deus, a Tua graça, a Tua bênção, a Tua vitória, em favor, Senhor, de cada irmão, cada irmã, cada lar, cada família, cada pessoa, Senhor, que nos acompanha nesta tarde e à noite vai estar novamente, meu Pai. Abençoa, Senhor, a nossa live de todas as segundas-feiras, no horário das 8 horas da noite. Coloca Tuas mãos poderosas, abençoa minha esposa, nossa irmã Lília, meu filho Adriel, minha filha Adrielen. Coloque as Tuas mãos poderosas, Pai. Que o Senhor possa derramar chuvas de bênção sobre a nossa vida, sobre o lar de cada inscrito deste canal, cada um que tem pedido a oração, Pai. Visita agora, dê uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de cura, uma semana de milagre, uma semana de libertação. É o que nós te pedimos nesta tarde maravilhosa. Amém e amém, Senhor Jesus. Irmãos, que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo de Deus possa falar mais, né, a cada coração. E eu quero lembrar a todos vocês que logo mais às 20 horas nós estaremos aqui na nossa live em família. Pastor Amarildo, Pastor Adão, a minha esposa, nossa irmã Lília, minha filha Adrielen, e eu tenho certeza que vai ser bênçãos de Deus para as nossas vidas, amém? Então que o Senhor abençoe grandemente a tua vida. Fiquem todos na paz do Senhor e como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. E mais uma vez, até logo mais no horário das 20 horas na nossa live em família, aqui no canal Tempozinho. Deus abençoe. Tempozinho, Tempozinho, Tempozinho. Se inscreva no canal Tempozinho, deixe o seu like, ative o sininho para você receber novas notificações de vídeos.